E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Há coisa de 3 dias eu coloquei aqui na nossa comunidade, aqui no canal, um artigo falando de uma decisão da FINA que está passando por uma revisão. A FINA resolveu proibir que atletas usassem uma touca de natação um pouco mais volumosa, chamada Soul Cap, e que é aquela touca de natação que foi projetada para atletas com os cabelos afro, né? Aqueles cabelos grandes afro que tem muita dificuldade de ser colocado dentro de uma touca normal. Então, essa touca existe pelo menos desde 2017. Tem uma estagiária minha na USP que eu usava isso. Ela foi idealizada originalmente para alunos de natação e alunos de hidro. Eu já vi alunas de hidroginástica também usando para conter os cabelos, aquela coisa toda. E agora uma nadadora inglesa, né, chamada Alice Dearing, ela resolveu pedir para a Federação Internacional de Natação se ela poderia usar uma dessas toucas. Eu vou mostrar para vocês a Alice Dearing, a moça que começou isso tudo. Aqui ela está usando uma touca normal, mas é essa inglesinha que pediu autorização para a FINA para usar essa touca um pouco mais volumosa, porque o cabelo dela tem muita dificuldade de colocar na touca e tal. E a FINA primeiro baniu, primeiro proibiu, vetou, e agora está fazendo uma revisão. E muita gente, eu pus um artigo lá muito completinho, muita gente pediu para fazer um vídeo a respeito disso, né? E eu que queria mostrar a touca para vocês. Eu peguei umas fotos, ó. Essa é a touca tamanho grande. Olha a touca tamanho grande. E existe também a touca tamanho extra grande. Olha a touca tamanho extra grande. E existe a touca extra grande. Ou seja, a ideia é acomodar todo tipo de cabelo afro, né? Mas originalmente, eu quero crer que ela foi pensada para alunos de natação e alunos e alunas de hidro, né? Enfim. E agora a FINA tinha vetado, agora está revisando, está aquela expectativa, até onde eu pude pesquisar hoje, não vi nenhuma solução a respeito disso, talvez ainda saia. Os Jogos Olímpicos vão começar daqui a 2 dias ainda, pode sair em cima da hora. Eu queria falar um pouquinho disso. Então vamos por pontos. Em primeiro lugar, essa touca, ela, até onde eu posso ver, até onde eu posso enxergar, ela não representa uma vantagem para quem a usa. Ao contrário, ela representa uma desvantagem. Por ser mais volumosa e de um silicone, eu acredito, muito macio, que faz ondulações, ela vai representar uma desvantagem para quem usar. Principalmente na saída, no momento do nadador entrar na água, e nos nados submersos que o atleta tiver que fazer, seja na própria saída, seja nas viradas. Isso vai representar uma desvantagem para ele. Ele, com certeza, ele vai ter perda de tempo em relação aos seus tempos tomados com a touca normal. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, do ponto de vista hidrodinâmico, técnico, ela é uma desvantagem. Agora, o atleta que opta por fazer esse tipo de coisa, que portanto fez esse pedido para a FINA, ele então o que ele está fazendo? Ele está abrindo mão dos seus melhores resultados, dos seus resultados máximos, e equilibrando esses seus resultados num evento como as Olimpíadas, com o seu ativismo político, que é mostrar para todo mundo que atletas negros podem nadar e nadar em alto nível. É isso que ele quer, é isso que essa moça quer e que outros nadadores acham certo, acham bom, enfim. Então ela está equilibrando essas duas coisas, é isso. Esse equilíbrio, esse equilibrar, é preciso, eu gostaria de primeiro considerar o seguinte: isso não é uma decisão exclusivamente da atleta. Um atleta que faz essa opção, eu não sei se vai ser o caso dela, mas pode ter problemas com a sua confederação nacional e com o seu comitê olímpico nacional. Porque tanto a sua confederação nacional como o seu comitê olímpico podem contar com uma medalha dela no quadro de medalhas que pode não vir.
em função disso. E o revezamento, se essa moça for escalada para compor um revezamento, pode ser prejudicado no tempo com relação a isso. Então ela vai prejudicar as outras 3 integrantes usando isso. Além do que, tem o caso de atletas que têm patrocínio, precisa ver se o patrocinador vai permitir esse tipo de coisa. Se no contrato de patrocínio existe alguma coisa falando disso, ou se pelo menos o contrato não fala nada e ela pode eventualmente fazer esse tipo de coisa. Então veja, um atleta de nível internacional, ele enfrenta todas essas coisas. Mas eu vou imaginar que essa Alice Dearing, ela contornou isso tudo, daí fez esse pedido e a coisa vai. Então veja que para a Federação Internacional de Natação, não há problema em ela provar o uso disso, porque isso é um assunto da Confederação Britânica e do Comitê Olímpico Britânico. Isso é um assunto deles. Para a Federação Internacional de Natação, resta o que então? Resta ver se eles vão permitir esse tipo de ativismo político, né? É um ativismo político. Se ele vai permitir esse tipo de coisa, se isso é uma coisa que... Porque, gente, política e esporte se misturaram desde sempre. Os Jogos Olímpicos de 1936 foi propaganda política nazista. Nós tivemos o boicote americano nas Olimpíadas de Moscou e o boicote russo nas Olimpíadas de Los Angeles. A política tá sempre lá. Tá sempre lá. E o que essa moça quer é fazer um ativismo, mas não é um ativismo político partidário ou de uma nação especificamente. É uma coisa supranacional, né, suprapartidária, e uma coisa que na concepção dela, e para dizer a verdade na minha também, beneficia a natação porque vai atrair jovens afrodescendentes dizendo que eles podem nadar e nadar em alto nível e podem chegar até lá. Então tem que fazer aula de natação, tem que se preparar, tem que treinar, tem que fazer essas coisas todas. Então, para a federação resta apenas isso. Eu acho que a federação pode, em casos assim, em casos desse tipo de coisa, estudar caso a caso. Eu acho que a federação não deve fechar questão e decidir pelo sim ou pelo não, porque é muito arriscado. Na hora que você abre uma coisa dessa, pode vir alguém com umas coisas que não tem nada a ver, ele vai falar, não, mas você deixou lá outra coisa. Ó, não, nós vamos resolver caso a caso. Casos como esse, nós vamos estudar cada caso para ver se isso é bom para a natação, se é bom para os Jogos Olímpicos, se é bom para isso, para isso, para isso. Se for bom, então a gente libera, se não, a gente veta. Quer dizer, eu acho que a gente não deve tomar uma decisão da FINA como uma espécie de jurisprudência para casos futuros. Eu penso que não. Enfim. Então eu acho que é isso que resta à federação, né? Eu vou dar a minha opinião agora. Eu acho que já fiz a análise, né? A minha análise, agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que no caso desse, como é um ativismo político, como eu disse, supranacional, apartidário, e é uma coisa boa que vai trazer, provavelmente vai trazer mais atletas afrodescendentes para perto da natação, e a natação precisa disso. Acho que as provas de velocidade, principalmente as provas de velocidade, sobremaneira essas provas, podem se beneficiar muito da participação de atletas negros. Então eu sou totalmente favorável a isso. Nesse caso especificamente, eu, se fosse do comitê da FINA, aprovaria, porque eu acho que vale a pena. Se o atleta conseguiu, como eu disse, contornar aquelas eventuais dificuldades, equacionar aquelas eventuais dificuldades e quer participar com essa touca, eu acho que a FINA não tem que vetar esse tipo de coisa, nesse caso especificamente. Era isso, espero ter atendido. Muitas pessoas ligaram para mim e falaram, professor, faz um vídeo a respeito disso, acho que merece e tal. Estou aqui pagando a minha dívida com essas pessoas, espero ter atendido as expectativas delas. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, dê aqui a sua opinião. O que você acha? Você acha que a federação deve vetar, deve liberar, deve se envolver nisso? A federação, qual deve ser
a posição da FINA, Federação Internacional de Natação Amadora, nesse caso? O que você acha? Né? E inscreva-se no nosso canal aqui, continue sempre em campanha, inscreva-se no nosso canal, inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber sempre uma notificação quando eu subir novos vídeos, né? E continue mandando as suas sugestões, continuem participando, interagindo aqui. Esse vídeo nasceu de uma forte interação que teve essa publicação que eu fiz lá na nossa comunidade, e tá aí o vídeo, como eu disse que faria. Tá bom? Tchau!